A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Ebert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela Editora Betel, tá? Essa semana, lição 11, que vai abordar a importância e relevância da igreja na edificação e solidificação da instituição família. Antes de mais nada, quero pedir para que você deixe seu like, porque isso ajuda pra caramba a distribuir o conteúdo que eu faço aqui. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, alguma dica, alguma coisa, deixe aí nos comentários e eu vou responder o mais rápido possível, tá? Estou aqui com a minha revista. Essa lição ela será ministrada aí na sua igreja no dia 15 de setembro, tá bom? A nossa revista está chegando ao final. Se não me falha a memória, são 13 lições, então ainda temos mais 2 lições antes da próxima revista, a próxima revista que vai trazer os 10 mandamentos, tá bom? Então, mais uma vez o título, a importância e relevância da igreja na edificação e solidificação da instituição família. Perceba aqui que ele usa 2 palavras muito utilizadas dentro da construção, que é edificar e solidificar. Edificar, erguer e solidificar, tornar sólido, tornar firme. Esse é o papel da igreja para com as famílias. Erguer as que estão lá embaixo e depois de erguidas, mantê-las firmes, né? Porque a gente sabe que não há família que não passe por um problema, por um vento. E se ela estiver firme, firmada, ela permanece, tá? O texto áureo vai trazer Salmos 122, o primeiro versículo muito conhecido, que diz o seguinte: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à casa do Senhor é motivo de alegria. Talvez possa não ser hoje para você, talvez não tenha sido em algum momento. Em algum momento não foi para mim, quando eu ainda brigava para não ir para a igreja, né? Eu nem sempre tive esse prazer, mas me faltava também uma certa experiência. Algumas famílias são mistas, né? Mistas quando eu digo que às vezes só um é convertido, às vezes todos são convertidos, apenas um não era, que era o meu caso. E é difícil, mas a gente precisa incentivar esses que ainda não são crentes a caminharem, né? A estarem juntos, a ter um momento com a família, na parte do louvor, a entregar algo para o Senhor, né? Eu sei que é difícil, mas a gente não deve deixar para lá, falar assim, já convidei tanto, aquela pessoa não vai. Convide, continue convidando. Eu, como disse aqui, fui o mais arredio da minha família. Eu demorei muito para aceitar Cristo e a me engajar nesse ambiente. Mas também depois que eu aceitei, talvez hoje eu seja a pessoa mais engajada dentro da igreja. Nas saídas, nos eventos, eu tento estar presente, eu faço parte da EBD, eu leciono todo domingo praticamente lá na igreja. Então, assim, eu tenho prazer de fazer isso. Eu não vou para a igreja para bater ponto. Eu vou para a igreja porque eu gosto de me relacionar com pessoas, eu gosto de dar um estudo, de dar um ensino, de ouvir as pessoas e ter uma harmonia e até uma comunhão com os meus irmãos. E é esse o ambiente da igreja. A gente entrega para o Senhor as nossas ofertas, o nosso louvor. Alguns trazem alguns versículos, alguém conta alguma história, mas depois do culto a gente tem o nosso momento com os nossos irmãos e a revista ela vai falar sobre isso de maneira muito boa. A verdade aplicada fala o seguinte: é fundamental investir e promover a parceria família-igreja na formação e manutenção de uma geração que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos e vive para a glória de Deus. Por que investir tempo, né? A gente precisa falar que investir tempo, a família investir tempo é isso. Às vezes você tem até alguém na sua família debaixo do mesmo teto, mas que não é tão frequente quanto você, e aquilo dá uma desanimada, a pessoa acaba não querendo participar de nada. É preciso ver por quê, o que está acontecendo, por que aquela pessoa não quer participar. Às vezes, num primeiro momento, pode até ser chato uma pessoa
que não é tão social, que não quer ficar envolta pelos grupos, mas a gente tem que entender que participar da igreja não é só ir abrir uma Bíblia, ouvir o que o pastor está falando e voltar para casa. A gente precisa ter comunhão com os irmãos. Nós vivemos, é, nós servimos a um Deus de relacionamento. Ele quer que a gente se relacione com Ele e com os nossos irmãos. Uma família que vive o Evangelho, ela prega para outras famílias sem sequer abrir a boca, só com um exemplo. E é essa manutenção que a gente vai buscar dentro da igreja e fora na sua aplicação. Objetivos da lição vai trazer o seguinte: compreender sobre igreja e família no plano divino, analisar a constituição da família no âmbito atual e expor a relevância da igreja para a família. No texto de referência temos Romanos 16, 1 ao 5, que diz o seguinte: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja em que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto. Não é isso? Epêneto, isso. Meu amado, que é as primícias da Ásia de Cristo. Gente, a partir do 16 de Romanos, Paulo vai citar quase 30 pessoas, né? Das quais foram ali cooperadores do trabalho dele. Essa Febe, ela é a portadora da carta aos Romanos. Ela sai de Cencreia, que é ali, se não me engano, ao sul de Corinto, mas é em Corinto, tá? E ela sai de Corinto para Roma, levando essa carta aos Romanos. E ali, logo no começo, a gente percebe uma recomendação: ó, receba ela e o que ela precisar, sirvam. O que ela necessitar, ajudem, porque ela tem nos ajudado. Paulo trata essas pessoas, a gente vai até ver isso na igreja, um tratamento como irmão. E não é como só irmão em Cristo, é como irmão em família, né? Pela morte de Cristo na cruz, nós somos chamados a ser família. Família de Cristo, família de Deus. Então, mesmo que a gente não tenha nascido no mesmo núcleo familiar, o entendimento é esse, é tratar o nosso irmão, os nossos cooperadores como família. Ah, e os que não são cristãos? Eles são famílias também, eles são irmãos também. Eles podem não ter o mesmo entendimento teológico, escatológico, ou nem mesmo a fé, porque muitos creem em Deus, mas poucos se submetem a Deus, mas são nossos irmãos. Temos que cuidar, independente daqueles que fazem parte da nossa igreja, para aqueles que não fazem, né? Porque todo irmão, alguns têm o privilégio, né? Não tem maternidade na igreja, mas a gente fala que alguns têm o privilégio de nascer crente, né? Eu nasci na igreja. A gente até hoje não sabe como isso é possível, mas alguns, como eu costumo usar o meu exemplo, são vira-latas, né? O Senhor mandou alguém lá na rua me buscar e dar banho e colocar para se sentar à mesa. Então a gente acaba se sentando à mesa junto com aqueles que têm pedigree. Agora todo mundo é família, os que nasceram na casa e os que nasceram fora da casa. A introdução aqui diz o seguinte: a presente lição enfatizará a relevância da parceria igreja-família no enfrentamento de tantos desafios para um viver de acordo com a palavra de Deus. Afinal, família e igreja são duas instituições de origem divina e que fazem parte do plano divino da redenção da humanidade. Ambas têm sido alvos de ataque ao maligno. Gente, a família, ela existe muito antes da igreja, né? A primeira família, ela passou a se formar ali no Gênesis, com Adão e Eva, ainda que sem filhos, né? E tinha o homem e a mulher, e não tinha outros parentes, não tinha nada, só tinha eles, ali era a família. A igreja veio muito depois, a igreja mesmo, igreja,
ela passou a ser inaugurada ali no Novo Testamento. Antes nós tínhamos é, os locais, né, para aonde se fazia culto, isso, mas a igreja a qual nós servimos, ela foi criada com a morte de Cristo na cruz e inaugurada ali em Atos 2, né? Numa época que era muito difícil se ter um templo, era essa palavra que eu estava procurando, templo. Hoje a gente consegue uma igreja a menos de 5 minutos da nossa casa. Então, há uma resistência tanto da igreja quanto da família, mas existem distorções, né? Tanto da igreja quanto da família para tentar normalizar algo que não é normal. E esse é só um dos desafios, tanto que a família quanto a igreja passa nos dias de hoje. Primeiro ponto, a importância da igreja para a família diz o seguinte: como um dos pilares centrais da igreja, a família desempenha um papel na integração, formação e comunhão dos seus membros, uma vez que esta é o elo da união com a igreja. Além disso, a igreja, em sua expressão física e visível, é composta por indivíduos de todas as classes sociais, onde não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja é sinônimo de família, pois integra, apoia e direciona os salvos em sua caminhada cristã rumo ao céu. Você que é protestante, você vai ver que é muito difícil um pastor não ser casado, tá? A gente vai ver na carta a Tito, né? Onde fala que o pastor, o bispo, enfim, ele tem que ser irrepreensível, esposo de uma mulher só, ser exemplo para os seus familiares. Um arranjo um pouco diferente, por exemplo, da Igreja Católica, aonde o padre, ele não é casado, ele não tem filhos. Ele tem uma dedicação exclusiva para aquilo. Mas nós reformados sabemos que não há essa necessidade, respeitamos e entendemos, mas como você vai orientar outras famílias, é um ponto que eu trago. Se você não tem experiência de família, como que você vai falar como pai e como filho se você não foi nenhum e nem outro? Como você vai falar de esposa? Como você vai orientar um outro homem para com a esposa dele se você não é casado? Então, existem certas experiências que a gente precisa viver para poder ajudar, para poder ensinar, e a importância da família na igreja é uma delas. A gente precisa, através dos exemplos, através da doutrina, fortalecer e enrijecer outras famílias que estão chegando, às vezes numa condição não muito boa, às vezes famílias destroçadas, famílias que passaram por grandes problemas, e a nossa função, né, é receber essas famílias de braço aberto, ouvi-las e ajudá-las no que for possível. É esse o motivo pelo qual a família é tão importante. Ela é como diz aqui, um dos pilares centrais da igreja, porque é essa família que abraça todo o entorno. 1.1, igreja, a família de Deus. Uma das expressões que encontramos na Bíblia para identificar o povo de Deus que está sendo formado a partir da obra redentora de Jesus Cristo é família de Deus. Quando conectamos essa expressão com tantas outras na Bíblia, passamos a perceber mais claramente o agir de Deus, seu propósito, nossa relação com os demais discípulos de Cristo e a nossa relação com Ele. Pai nosso, feitos filhos de Deus, não se envergonha de lhe chamar de irmãos, Deus vos trata como filhos, domésticos da fé. Pai seja com os irmãos. Assim, esta identificação sugere um relacionamento mais próximo, estreito entre o povo de Deus e entre os discípulos de Cristo, que envolve cuidado, provisão, disciplina, ajuda mútua entre os membros da igreja e da sua responsabilidade. Antes de entrar na igreja, se você entrou solteiro, né, você tem uma família. E a sua família, ela se restringe a pessoas que estão debaixo do mesmo teto.
O exemplo mais claro que a gente tem é pai, mãe e um filho, ou pai, mãe, um filho e dois filhos, aí vai ter o irmão. Mas quando a gente entra para a igreja, a gente consegue ter uma extensão um pouco maior dessa família, onde todos ali são nossos irmãos, né? O próprio Jesus, quando é notificado ali por uma outra pessoa, ele fala assim, alguém fala para ele assim: "Olha, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora". E ele fala: "Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos?" A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quer dizer, a minha família, Cristo falava, a minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, num contexto de igreja, todo mundo ali é família, todo mundo ali são os irmãos. A gente entende que fora do teto, alguns são parentela, né? Mas não é família, é parentela, é agregado, né? Mas dentro da igreja, todos são uma única família, tá bom? 1.2, família, a nossa primeira igreja. Diz assim: a família não é um mero agrupamento de pessoas, como muitos pensam. Muito além disso, deve ser a nossa primeira igreja, o lugar inicial onde os princípios bíblicos nos são transmitidos. Como escreveu o salmista, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura soubessem. Os filhos que nascem se levantassem e contassem a seus filhos. Em muitas de suas saudações, como no texto Romanos 16, o apóstolo Paulo cumprimentou alguns amigos cuja igreja estava em sua casa, fosse por conveniência para acomodar os primeiros agrupamentos cristãos que não tinham espaço propício para congregar, ou porque a própria família estava tão compromissada com Deus. Vamos entender duas coisas. Aqui na metade, onde fala que os filhos que nascessem, se levantassem e contassem, é porque no judaísmo a tradição ela era passada de pai para filho, de filho para neto, né? Então era uma tradição oral. A criança nascia, crescia e ela já aprendia aquilo ali já era incutido na mente dela, né? Hoje ainda há uma certa resistência, ainda há uma certa dificuldade. A gente vê pais que dão a opção de escolha para filho querer ir à igreja ou não, mas como é que você vai ter uma igreja unida se a sua família toda não está ali participando? Eu entendo que é difícil, mas, por exemplo, se você é casado, você tem a sua esposa, eu tenho um pouco de dificuldade de entender que você congrega numa igreja e a sua esposa em outra, né? É necessário ter essa harmonia, é necessário congregar no mesmo lugar da sua esposa, do seu esposo. Então, a família, a igreja, perdão, é o lugar aonde a família vai se reunir com o mesmo propósito. E aqui no final, ele fala que, por conveniência, algumas famílias, a igreja que estava em casa. Hoje a gente vê o termo célula, né? Algumas pessoas que visitam a casa de outras pessoas, e ali tem o louvor, tem a palavra, tem a oferta, tudo isso. Nessa época da Bíblia, era difícil, você não tinha um templo a 10 minutos da sua casa, as pessoas não tinham carro, então algumas igrejas, elas eram realmente em casas de outras pessoas. Hoje a gente ainda vê alguns pequenos trabalhos que acontecem na garagem de alguma casa, num bairro um pouco mais isolado de um centro da cidade, onde as pessoas se reúnem como igreja para louvar o Senhor, para entregar ao Senhor como igreja, né? Muito embora não seja um estabelecimento igreja, seja a casa de algum irmão, mas são pessoas empenhadas. Colocar ali a cadeirinha, botar uma água para o pessoal, chamar, convidar as pessoas, e isso é ótimo e também acontecia naquele tempo. A gente vai ver que a nossa família é uma forma de congregação. Você tem o pai ali, que é o sacerdote da família, você tem a esposa, você tem os filhos. Ali é a primeira igreja, é o núcleozinho. Nós somos templo do Espírito Santo, somos igreja, como muitos dizem, mas a gente precisa aprender a ser igreja também em família. Olha que coisa
fora do padrão. Você tem um convívio muito bom dentro da igreja você dá glória, aleluia, você canta, você oferta, mas quando você volta para casa, o ambiente não é muito bom, você já não vive aquilo que você pregou. Então, a integração da igreja com a família busca essa harmonia entre esses polos. 1.3, união essencial, igreja e família. Juntamente com a igreja, a família coopera na propagação da igreja de Deus e seu amor ao mundo. Como disse o sábio rei Salomão, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Por essa razão, a igreja e a família, através da união de forças e objetivos, devem trabalhar juntas para a promoção do reino de Deus na terra, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Senhor não tem prazer nenhum na condenação. É como eu dito aqui, ele quer que todos se salvem, né? A integração da igreja com a família ela é importante porque, lógico, a gente glorifica a Deus com o nosso serviço na igreja, mas nós precisamos também glorificar a Deus com a nossa vida secular. Então, às vezes, você é, por exemplo, um advogado, o irmão está precisando de uma assistência jurídica, né? Ou você consegue, num determinado dia, oferecer essa assistência jurídica para a igreja, para os irmãos da igreja. Ótimo, né? Você está fazendo parte dessa integração. Você tem um jovem que entende mais desenvolto, né? Que tem ali uma capacidade, uma habilidade para fazer teatro, esse jovem ele vai participar envolvendo e agregando outros com essa habilidade dele. Você talvez tenha uma filha ou uma esposa que tenha jeito com criança e ela vai ali participar dessa linha. Então, essa integração com as habilidades e dons e talentos que o Espírito Santo nos concede, ela é essencial nessa integração. Louvamos a Deus com os nossos cargos, com os nossos atributos dentro da igreja, seja você presbítero, diácono, seja você pastor evangelista, mas também com a nossa vida secular. A igreja, ela concede cesta básica, ah, enfim, alguns irmãos se reúnem, mas você, como igreja, também pode ajudar o seu irmão, o seu vizinho, que sequer vai na sua igreja. Ele não precisa ir na sua igreja para ser ajudado, você é cristão. Você pode ajudá-lo com o que você tem. Segundo ponto, vai trazer a igreja e a relação com a família, diz assim: onde há pessoas, há relacionamentos. Assim, a igreja expressa a dimensão relacional do seu próprio relacionamento com Deus, através das famílias. É ali que a família cristã está habilitada a relacionar-se como igreja de Cristo, tanto com o Pai como com o próximo. Assim, a igreja está pronta para acolher as famílias em suas mais diversas características. E quando eu ouço isso, as famílias em suas mais diversas características, eu não posso deixar de citar a multiforme graça de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cabeça da igreja é Cristo, mas nós somos o corpo. Nós somos as mãos e os pés do Senhor. E sendo o corpo, nós temos que ir onde a cabeça manda, né? Alguns núcleos familiares, algumas pessoas, alguns contextos, a minha família vai alcançar, mas talvez não alcance outros que a sua alcance. Por isso que nós temos dentro da igreja advogados, engenheiros, nós temos empresários, mas nós também temos é, serventes, nós também temos confeiteiros, nós temos policiais. Então, cada uma dessas pessoas alcança um nicho, alcança um determinado lugar. Que, como eu canso de dizer na EBD, Deus não vai levantar ninguém para ir lá. Ele já levantou você. Você é responsável pelo trabalho, pelo seu trabalho, você é responsável pela sala da faculdade a qual você faz parte, da sua escola, enfim, o contexto a qual você se encontra, ele não vai levantar ninguém. Ele já levantou você. Faça a sua parte, cumpra com seu chamado. 2.1, a igreja e o relacionamento congregacional. Não há dúvidas de que servir a Deus numa igreja local, juntamente com toda a família, é uma bênção.
No entanto, para que este relacionamento continue a abençoar vidas, é preciso zelar pelos seguintes princípios. A. Na igreja local, a família não deve se fechar em si mesma. B. Não deve haver motivações que desrespeitem a liderança constituída ou qualquer outra pessoa. C. A família deve investir tempo para se relacionar com outras famílias também. Nesse sentido, são os desdobramentos citados em Marcos 12:31. Gente, vamos passar ponto por ponto aqui, porque isso é muito interessante. Na igreja local, a família não deve se fechar em si mesma. Não adianta eu levar a minha esposa, a minha filha, o meu filho dentro da igreja, abrir minha Bíblia, ver o que o pastor está falando, dar o dízimo, dar a oferta e acabou o culto. Eu não dou nem paz do Senhor para a pessoa que está ali do lado. A gente precisa conversar, a gente precisa se conhecer. Não é ser metido, é conhecer as outras pessoas, é dar um paz do Senhor, falar tudo bem, quanto tempo, como é que você vai? Poxa, muito bonita a sua roupa, nossa, que legal o vestido, que terno, que gravata maneira, é isso, puxa a conversa. E aí, você gosta de salgado? Você gosta de comer alguma coisa? A gente precisa se relacionar. Talvez uma dificuldade que nós tenhamos na nossa vida, no nosso dia a dia, a solução esteja naquela outra família. Talvez aquela outra pessoa possa te ajudar com algo que você tem dificuldade. Ou talvez você possa ser a ajuda de Deus para a vida de outra pessoa. Talvez você precise de alguém para trabalhar e aquela pessoa seja a pessoa certa. Ou talvez você esteja desempregado e é através daquela pessoa que uma porta de emprego vai ser aberta. Então, a gente precisa se relacionar, a gente precisa conversar. A igreja não é só você ou só você e seu núcleo familiar. A gente precisa conhecer as pessoas, se envolver e participar da vida delas. Não é se meter, é participar da vida delas. Aqui no B diz o seguinte: não deve haver motivações que desrespeitem a liderança constituída ou qualquer outras pessoas. Eu faço uma rápida leitura desse segundo tópico, podendo ser, por exemplo, a briga que é em algumas igrejas por questão de cargo. Olha, é porque eu já sou alguma coisa, e aí a minha esposa tem que ser alguma coisa, e o meu filho também. E aí isso gera um desconforto, porque às vezes aquele irmão não está preparado, segundo o pastor, mas ele tem uma desavença com outra família, ou está ali dentro da igreja e alguém já teve problema com outra família, e isso acaba fazendo separação. Então, é importante que não haja esse desrespeito, principalmente a liderança. Sua liderança falou, obedeça, não pague para ver. O Senhor fala muito, fala de maneira abundante sobre obediência. Obedeça às suas lideranças. Romanos 13 fala que não há autoridade que não venha do Senhor. Então, obedeça, tá? E a C fala que a família deve investir tempo para se relacionar com outras famílias. A gente precisa investir esse tempo. Às vezes tem encontro de varões, às vezes tem saída dos jovens, às vezes tem alguma coisa da CIB, um culto da família, né? Uma saída para a gente que é da Assembleia faz muito saída para Madureira, a gente vai de ônibus, e às vezes vão famílias dentro dos ônibus, né? A gente precisa investir tempo. Às vezes você vai do ônibus daqui de Araruama pro Rio, são quase 2 horas de ônibus, e a gente não troca uma palavra com a pessoa que está do lado. Não pergunta como é que foi o dia, o que que a pessoa faz, onde ela trabalha. Isso é de extrema importância. Às vezes a pessoa está com o coração, tá ali na viagem, mas ela está com o coração tão triste, tão angustiado, e essa angústia acaba num bate-papo, né? Em conhecer a pessoa, numa ajuda que a gente dá, num abraço, num aperto de mão. É nesse ponto aqui que o 2.1 se refere. 2.2, parceria igreja-família no cultivo do relacionamento espiritual, diz assim: servir a Deus em família é também uma oportunidade de crescimento espiritual. É no ambiente familiar que a fé é ensinada e exercitada. É no lar que os princípios bíblicos são ensinados e aplicados, ao ponto de refletirem em outros lugares, como escola, trabalho, vizinhança, etc., sempre com o apoio da igreja local. Deixa eu contar um rápido testemunho. Às vezes você, a melhor das intenções, vamos colocar isso muito entre aspas, recebe uma ligação, sua esposa recebe uma ligação e tem alguém procurando por você, que você é o marido, e aí você fala assim: ai, diz que eu não tô em casa não. E uma coisa simples, até besta, né?
o seu filho vê aquilo e ele fala assim: então eu posso estar em casa e dizer que eu não estou, eu posso mentir. Então, tão importante quanto viver o cristianismo, quanto dar valor à doutrina, é a gente viver a doutrina. Existem famílias que, mais uma vez, nasceram e se formaram na igreja, mas a gente tem famílias mistas. Famílias onde o filho aceitou a Cristo e todo aquele contexto são de pessoas descrentes. Ou a família onde o pai e mãe são crentes, mas os filhos não querem nada com a igreja. E como é que a gente vai trazer essas pessoas vivendo o evangelho? Como é que a gente consegue pregar o evangelho sem muita habilidade com a Bíblia? Vivendo o evangelho, sendo fiel, amando o próximo, ajudando no que for possível, sendo manso, frutificando. Então, assim, com as nossas atitudes, às vezes a gente prega muito mais do que uma pregação de 1 hora, 2 horas. A gente evangeliza talvez até melhor do que um folhetim que a gente entrega na mão de alguém. No nosso dia a dia, nas nossas ações e atitudes, é que o crente é conhecido. Então, deve existir essa parceria na questão de um exemplo, né? Às vezes você vê uma família de alguém e você fala, nossa, que família bonita. Você que é solteiro, né? Nossa, que família bonita, né? Eu quero ter uma família assim. Toda família passa por problemas, mas uma família unida, ela passa. Ela não fica estacionada no problema, ela passa por aquele problema. Então, a integração faz com que a gente transborde o nosso cristianismo para outros segmentos, seja no trabalho, seja na sua vizinhança, seja na sua parentela, e aí a gente acaba evangelizando demais. 2.3, a igreja e o relacionamento com Deus em família diz assim: a Igreja de Deus existe para ajudar as famílias a obterem bênçãos eternas em seu relacionamento com Deus. Atos 4,32 fala da comunidade em que viviam os primeiros cristãos e descreve-a dizendo que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Este é o tipo de união que as nossas famílias devem desejar e construir. Afinal, a igreja é a união de muitas famílias firmadas em Jesus Cristo, as quais formam uma família muito grande que constitui o corpo de Cristo. A unidade de que Jesus falou para os discípulos tem de ser realidade também nas famílias cujo Deus é o Senhor e o que adoram em espírito e em verdade. A igreja, formada por famílias firmes, né, edificadas, famílias fortes, ela vai receber outras famílias de um contexto completamente diferente e ela doutrina essas outras famílias. Por que eu devo ser fiel ao meu marido? Por que eu devo cuidar da minha família? Porque a família vem primeiro do que a igreja. Então, a doutrina ela vai vir com o tempo, né? Mas a gente precisa passar esse conhecimento para as famílias que estão chegando, para que nós estejamos em unidade. O fato de estar em unidade, ele denota também uma sincronia. Nós temos um batalhão que luta junto numa guerra, numa batalha, e quando o batalhão ele tem unidade, fica mais fácil vencer o inimigo, porque todos eles estão em sincronia, né? Todos eles obedecem a quem está à frente daquele batalhão. E a igreja não é diferente. Uma igreja, como a Assembleia de Deus diz, unidade, hierarquia e disciplina, é uma igreja que obedece ao seu pastor, que cumpre o seu chamado, que faz o que deveria fazer. A gente não pode pensar numa igreja que, olha, vai ter saída, não vai ninguém, a gente precisamos do apoio dos irmãos e ninguém apoia. É isso. A gente precisa de uma igreja com voz de comando, que se propõe a fazer aquilo que foi chamada e que faça da melhor maneira possível dentro das suas possibilidades. Terceiro ponto vai falar sobre a igreja e o compromisso com a família. Diz assim: Pastor Lorival Dias Neto, revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2010, lição 1, subtópico 2.2. O papel da igreja como auxiliadora da família. A igreja atua como auxiliadora
tanto na preparação quanto na preservação da família para o cumprimento dos seus elevados propósitos e objetivos. Ela deve levar os pais a conscientizar-se da sua responsabilidade na formação moral e espiritual de seus filhos. Para que isso aconteça, a igreja promove o batismo, a ceia do Senhor, cerimônias religiosas de casamento que são precedidas de alguns encontros de orientação pastoral, cursos e estudos com ênfase sobre a educação da família e seus aspectos primordiais. Encorajá-la à prática da devoção e adoração no lar promove a integração das famílias que compõem a igreja local, dentre tantas outras ações promovidas visando fomentar a parceria família e igreja. A Assembleia de Deus, ela faz com que participem da ceia apenas os batizados. A ceia, ela é um momento onde há ali a comunhão entre os irmãos já batizados, né? A gente faz isso em memória de Cristo até que ele venha, mas existem alguns membros da nossa família que não são batizados, então a gente os incentiva a batizá-lo, a tomar essa decisão, que é uma decisão muito importante. A gente vai ver no Antigo Testamento que era crer e ser batizado, como a própria palavra diz. Quem crê e for batizado será salvo. Hoje a gente passa, a igreja, ela dá algumas orientações sobre o batismo, ela fala o que que é, como é que funciona, né? Ela é mais minuciosa com esses termos. Mas a gente não pode aceitar e entender que o cristão é só aquele que aceitou a Cristo. Tendo a possibilidade, a oportunidade, nós temos que batizar, principalmente nossos filhos. O casamento, a cerimônia que acontece na igreja, também devemos incentivar os nossos filhos e filhas a formarem família. Não para que eles saiam de dentro de casa, mas para que eles entendam que é crescer e multiplicar. A gente sabe que nem todos vão formar família, a gente sabe que nem todos vão ser pais e mães, mas deve haver um incentivo, né? Como diz a palavra, ensina no caminho que deve andar. Nós precisamos ensinar, não mostrando, olha, você tem que fazer isso, mas mostrando como nós fazemos. Olha, da forma que o seu pai faz, você tem que fazer. Da forma que a sua mãe faz, é a forma que você tem que fazer. Então, isso é ensinar no caminho que deve andar. Precisa ter esse compromisso que surge na igreja, que inicia na igreja, mas que vai até os nossos lares. A prática de um culto doméstico, o orar antes das refeições, a agradecer de estar ali podendo ter uma refeição. Em tudo isso, né, nós precisamos estar atentos e participar da nossa família. 3.1 vai falar sobre a igreja e o ensino da palavra de Deus para a família. Diz assim: a responsabilidade da igreja e da família consiste em ensinar a palavra de Deus, aconselhar e guiar seus membros nos preceitos divinos, sendo uma fonte de apoio. Assim, família e igreja devem enviar reforços para que seus membros se desenvolvam na vida espiritual e social, refletindo a gloriosa luz do Senhor, a fim de que o Pai Celestial seja conhecido, temido e glorificado. Pouco adianta você participar de uma igreja e você ser uma pessoa ali dentro e outra ali fora, né? Você não tem que ser um cristão conhecido pela sua carteirinha, você tem que ser um cristão conhecido pelos seus atos. Ó, fulano é crente, né? Não bater no peito e falar, eu sou cristão e é isso, aquilo, mas mostrar que é através dos seus atos, através da sua vivência. Aqui a responsabilidade para o ensino que vem da igreja, que vem do pastorado, numa amostragem de papéis. Os homens têm o seu papel na família, as mulheres têm outro papel, os filhos têm outro papel na família. Então, assim, quanto mais rapidamente a gente entender o nosso lugar dentro da igreja e dentro da nossa família, mais rápido passamos a desempenhá-lo. E no desempenho disso, melhor a nossa família fica, né? Mas é claro, essa é a importância da doutrina. Uma igreja, ela não pode viver apenas de louvor, ela não pode viver apenas de eventos, mas ela precisa doutrinar. A gente vai falar no próximo tópico sobre a EBD,
nós temos também nas terças, né, lá na igreja, o culto de doutrina. E ali existem mensagens valiosíssimas para a família. É importante que nós façamos parte desses cultos também. 3.2, a importância da escola bíblica dominical para todas as faixas etárias. Olha lá aí. Diz o seguinte: em Deuteronômio, a palavra de Deus instruiu acerca da reunião de famílias para o aprendizado. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Nesse sentido, a escola dominical contribui para a formação espiritual, moral e social em todas as faixas etárias. A igreja local é formada por famílias que se reúnem para adorar a Deus. E essa adoração deve ter o respaldo e a base fundamental na palavra de Deus. Esta, por sua vez, só pode ser aprendida através do estudo e do ensino da doutrina e do discipulado. Estou até tendo que abaixar a cabeça aqui porque ficou em cima. Gente, essa é a importância da EBD. Não importa quanto tempo você passou na sua escola, não importa quanto tempo seus filhos passaram na faculdade, a EBD é a maior escola do mundo e é uma escola que nunca acaba. Todo domingo a gente tem EBD. E até quando a gente frequenta a EBD? Enquanto a gente estiver vivo. A Bíblia, ela é a palavra viva de Deus e ela sempre se renova. Ela sempre tem alguma coisa para minha e para sua vida. Nada melhor do que num domingo pela manhã, ou não sei como é que é aí na sua igreja, você sentar lá na sua classe, seja dos homens, seja dos diáconos, seja dos pastores, a sua esposa na CIB, nos jovens, nos adolescentes, e o seu filho lá nas crianças, ou nos jovens, ou nos adolescentes, para aprender. É de extrema importância a frequência na escola bíblica dominical. Ali tem informações valiosas não só para o nosso convívio, não só para o nosso aprendizado de vida, mas também para o nosso relacionamento enquanto família, tá? E para encerrar, 3.3, a igreja e a formação do caráter cristão na família diz o seguinte: em 2 Timóteo 3, 1 até o 4, percebe-se que a degeneração do caráter humano termina por afetar a igreja de forma coletiva e o indivíduo, consequentemente, a família. Diante de tanta pressão proveniente de uma geração corrompida e perversa, é um grande desafio o processo da formação do caráter cristão nos membros da família, principalmente das crianças e dos adolescentes, pois não é possível isolá-los, mas é possível que façam parte de uma geração que está avançando para que sejam conforme a imagem de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Para tanto, as famílias precisam ter convicção da imprescindibilidade e da possibilidade de tal formação cristã. Também, cada família precisa promover em seu meio um ambiente propício para o desenvolvimento deste processo e não abrir mão da crucial parceria com a igreja. Gente, igreja é para todo mundo. Não deixem seus filhos em casa. Sabe por quê? Eu tô com 38 anos e eu tenho certeza que em algum momento, pela responsabilidade da igreja, nós teremos que assumir outras responsabilidades. Eu falo isso na classe dos jovens e nós somos a igreja de amanhã, né? Os nossos pastores e líderes, e muitas das vezes são anciãos, se Cristo não voltar, eles vão para a glória primeiro do que a gente. E nós teremos que assumir responsabilidades. Em nossas turmas terão pastores, terão diáconos, terão presbíteros, em nossas turmas terão evangelistas, e nós precisamos nos preparar, porque muitas das responsabilidades que assumimos não têm hora marcada, pelo menos não para a gente, mas para o Senhor já está tudo estabelecido. Então a gente precisa se empenhar realmente na igreja, com as nossas responsabilidades, sabendo que a qualquer momento podemos assumir uma responsabilidade maior do que aquela que a gente assume hoje. Talvez amanhã
estejamos dirigindo o culto, talvez amanhã estejamos indo a uma missão, talvez amanhã estejamos servindo uma ceia ou ministrando uma ceia. Só Deus sabe, mas precisamos estar preparados, como Estevão estava, tá? Um homem de muita fibra que fazia o seu serviço com extrema dedicação. Meus amigos, terminamos mais uma aula. Eu sou grato pela sua paciência. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, deixa o like, pelo amor de Deus, nesse vídeo, porque é importante pra caramba. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Toda semana eu trago um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical, uma pré-aula para ajudar você que é professor, assim como eu já fui ajudado por outras pessoas. Vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau. Até semana que vem.